Então, gravar novamente a aula. Dessa vez não dá nenhum erro. Nós vamos falar sobre séries de Fourier. Então, inicialmente, vamos pensar aqui que a gente tem um sistema linear invariante no tempo. Então, é interessante a gente tentar achar funções φ que a gente possa, de forma simples, calcular as saídas, psis. Porque se o sistema linear é invariante no tempo, então uma combinação linear de funções φ vai nos dar na saída uma combinação linear de funções psi. Então é interessante, tanto no caso contínuo quanto no caso discreto, a gente descobrir funções φ que tenham uma forma fácil de calcular a saída e funções também que sejam capazes de representar uma grande variedade de funções. Então a gente lembra que no caso, quando a gente olhou na convolução, o que a gente fez foi pensar representar o sinal como uma combinação linear de impulsos. Então, no caso, a gente pensou nossa função φ como sendo um impulso, e a saída do impulso dá a resposta ao impulso. Então, o nosso psi fica sendo o h, que é a resposta ao impulso. Então, o x é visto como uma combinação linear de impulsos, e a gente viu que a gente aplicando uma combinação linear de impulsos num sistema linear invariante no tempo, a saída vai ser uma combinação linear de funções h, que são as respostas aos impulsos. E a gente vai ver aqui no caso, interessante para a gente na análise de Fourier, a gente vai utilizar funções que são exponenciais complexas. Então, no caso contínuo, a gente vai utilizar o exponencial de SKT, e no caso discreto, um sin zk elevado a n. Então, tanto o SK como o ZK são números complexos. Então, nesse caso geral, a gente vai ver que esse tipo de escolha aqui vai nos levar a transformada de Laplace, esse aqui é a transformada Z, que nós vamos falar depois desses dois. Então, inicialmente, nós vamos nos restringir na análise de Fourier, em que, no caso contínuo, o S é um exponencial, é um número puramente imaginário, J⍵k, então a gente está olhando o eixo imaginário do plano complexo, e então o φ fica sendo dessa forma, e no caso discreto a gente está olhando um número complexo, o módulo 1, então a gente está trabalhando no círculo unitário, um círculo de raio 1. E a gente pode escrever então nesse caso a função φk como exponencial de J⍵k, esse exponencial de J⍵k, isso aqui tem módulo 1. Então nós vamos usar o φk como sendo exponencial complexo, onde o expoente é puramente imaginário, e a gente vai ver por que a gente está usando exponenciais complexos, porque no caso dos sistemas lineares invariantes no tempo, essas exponenciais complexas vão ser autofunções dos sistemas lineares, ou seja, a gente aplicando essa função na entrada, a gente vai encontrar ela na saída multiplicada por um ganho. Então isso significa que essa função é uma autofunção do sistema linear invariante no tempo. Então, para verificar que essas exponenciais complexas realmente são autofunções, então a gente tem que aplicar ela na entrada e verificar quem é a saída. Para verificar quem é a saída, a gente tem que fazer a convolução. Então a saída é a convolução do x com h, ou a convolução do h com x, comutativa. Então isso aqui dá a integral de h do x. O x é a exponencial complexa, então substituindo, então fica o exponencial de jk, de jωk, t menos tal. A gente separa a exponencial complexa em duas exponenciais, uma em t e outra em tal. A exponencial em t é constante em relação ao tal da integral, então a gente tira para fora da integral. Então a gente fica com isso aqui dessa forma. Essa integral, no sexto, é uma integral em tal, de menos infinito a infinito, e depende desse ômega k. Então, para cada ômega k, essa integral dá um constante. Então, a gente representa isso aqui como sendo um h de ômega k, para cada ômega k é uma constante. Então, ou seja, para cada exponencial complexa que a gente tem na entrada, com uma frequência ômega k, a gente vai ter uma constante h de ômega k multiplicando na saída. Então, a saída fica sendo uma constante para cada ômega multiplicado pela própria exponencial complexa. Então, a exponencial complexa é uma autofunção do sistema linear, e
E esse valor aqui é o alto valor associado. Então a ideia da série de Fourier é a gente representar funções periódicas. Então aqui uma função periódica período t0, a gente quer representar ela com um somatório de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas. Então se essa função tem o período t0, né, a frequência fundamental é 2π sobre t0. Então a gente vai representar elas como exponenciais complexas, né, com essa frequência ômega 0, né, que é o 2π sobre t0, e as exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, ou seja, que a frequência são múltiplos inteiros de ômega 0. Se a frequência é múltiplo inteiro de ômega 0, então o período dela é o período t0 dividido por k. Então se ela é periódica com esse período, ela também é periódica com o período t0. E aí a gente vai escrever então o x como sendo uma combinação linear, né, de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas. E a gente escreve, então essa aqui é a ideia do Fourier, né, da série de Fourier. E para a gente escrever essa função como sendo um somatório de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, a gente precisa determinar quem que são esses coeficientes. Então, para poder determinar os coeficientes, antes a gente mostra isso aqui, que se a gente pegar uma exponencial complexa e integrar ela em um período, a integral exponencial complexa é a integral do cosseno jσeno. A integral de um cosseno em um período ou um múltiplo de período, e do seno também, a gente sabe que é zero. Então, isso aqui vai dar zero quando o n é diferente de zero. Quando o n é igual a zero, né, essa exponencial complexa vira 1. Então, fica sendo integral de 1 no período. Então, fica t0. Então, nós vamos usar isso aqui na frente para poder determinar os coeficientes. Então, a gente escreveu o x como uma série de Fourier, dessa forma. Para determinar os AKs, o que a gente faz? A gente pega essa equação de cima, né, multiplica por esse termo dos dois lados, pela exponencial complexa de menos jn ômega 0t. Multiplica isso dos dois lados e depois faz a integral dos dois lados no período t0. Então aqui a gente pode juntar essas duas exponenciais, né? Junta as duas exponenciais, fica uma exponencial de k menos n aqui. A gente pode trocar a ordem do somatório com a integral, né? Troca a ordem dos dois, então fica o somatório da integral, e o AK é constante em relação a t, então ele pode sair para fora da integral, fica fora da integral. Agora a gente aplica o que a gente mostrou antes, né? Que a integral de uma exponencial complexa em um período vai ser zero se o n for diferente de k, né? Ou seja, isso aqui não é diferente de zero, resultado de k menos n. E se o k menos n for zero, ou seja, n igual a k, isso aqui dá t0. Então, nesse somatório, todos os termos aqui dessa integral vão ser zero, exceto o termo em que o n é igual a k. E o termo que o n é igual a k, a integral vai dar t0. Então fica apenas o an vezes t0. Ou seja, passando esse t0 para o outro lado, a gente tem uma maneira de calcular o an. Então o an é 1 sobre t0 integral no período do x, exponencial de menos j ômega 0 n ômega 0 t. Então essa é a equação de análise. A gente chama de equação de análise de como que a gente obtém os coeficientes da série de Fourier para uma dada função periódica x. E esse aqui é os termos de síntese, que é a equação que a gente partiu. Então a série de Fourier. Então a gente tem aqui a forma de como obter, né, os coeficientes, né, como escrever a série de Fourier. Então o que Fourier mostra é que essa série de Fourier é válida, né, para funções periódicas, e que tem que satisfazer também algumas outras condições, como por exemplo, ela tem que ter um número finito de mínimos e máximos no intervalo, um número finito de descontinuidades no intervalo. Não são condições, né, que são facilmente satisfeitas nos sinais que a gente usa, né, no nosso mundo real, né, que aparece no mundo real.
Então vamos pegar aqui um exemplo, uma onda quadrada, a gente quer calcular a série de Fourier dessa onda quadrada. Então a gente viu anteriormente que para achar a série de Fourier a gente precisa determinar os coeficientes, né? Para determinar os coeficientes a gente tem que fazer aquela integral. Fazer essa integral aqui. E aí para fazer essa integral, a integral é em um período, então eu posso escolher um período, por exemplo, este período, ou poderia pegar este período, ou poderia pegar este período. Então existem várias opções. Então para simplificar eu vou pegar este período aqui, né, de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2. Então nesse primeiro intervalo aqui o x vale menos 1 e aqui o x vale 1. Então nesse intervalo o x vale menos 1, nesse outro intervalo o x vale 1. Então resolvendo a integral e fazendo as contas a gente chega neste resultado. E a gente verifica nesse resultado que quando k for par, esse resultado dá zero, né? O AK para k par é zero. E a gente pode verificar também que esses coeficientes são ímpares, né? Se a gente, o A menos K é igual a menos AK, né? Que está aqui. E a gente verifica que essa equação para o AK não é válida para K igual a zero. Então é só para K diferente de zero. Porque se K for igual a zero, né? Isso aqui daí é inconsistente, né? Então, para K igual a zero, o que acontece é que a gente substitui o K igual a zero no exponencial. Isso é exponencial sendo igual a 1. Então o que sobra é a integral no período do x, né, vezes 1 sobre o período. Então isso é o valor médio do x no período. O valor médio de x é zero, né? E a gente pode observar aqui no gráfico, né? Então a gente viu aqui que os coeficientes são ímpares. Vamos utilizar isso aqui na série de Fourier. Então a gente tem a série de Fourier da função. A gente pode separar esse somatório, né, em três partes, né? A parte com k negativo, com k igual a zero e com k positivo. Com k igual a zero está aqui, né? Quando k for igual a zero, isso aqui dá 1, né? E quando k for positivo, né, então somatório de 1 até infinito do AK exponencial de jk ômega 0t. Quando k é negativo, daria um somatório com k negativo, do AK exponencial de jk mais o A menos K é igual a menos AK. Então eu posso substituir pelo 1AK vezes menos 1, né, exponencial de... Aí o K é negativo, então se eu colocar o somatório com K positivo, basta eu colocar o menos aqui na frente, né? Então fica isso aqui. Então isso aqui é exponencial menos exponencial, essa menos essa, então os cossenos vão... É um cosseno j-seno, né? Cosseno menos j-seno, os cossenos vão se cancelar, os senos vão se somar, e fica um somatório em seno. É interessante a gente ver que aparece um J aqui multiplicando o AK. Esse J multiplicando o AK vai fazer, como a gente viu aqui com o AK aqui, era um número puramente imaginário, né? O AK era puramente imaginário, agora multiplicando aqui pelo J aqui, então agora, na verdade, olhando isso aqui seria um coeficiente real, né? Então a gente tem uma combinação, né, com coeficientes reais aqui de senos, né, função seno. E a função seno é uma função ímpar, né? Então a gente está utilizando apenas funções ímpares para compor o x, que é uma função ímpar. Então o que era de se esperar, né? Então no caso aqui desse outro x, que é uma função par, a gente espera que só tenha a composição seja feita apenas com cossenos, né? Apenas com funções pares. Então para esse caso aqui desse x, a gente resolvendo, né, além disso também a gente vê que o valor médio dele aqui não é zero, né, o valor médio dele é meio, né, então o coeficiente A0 é igual a meio, e resolvendo a gente acha que os coeficientes vão ser dados por essa forma, né, seno de κ sobre 2 κ, e então os coeficientes vão ser pares. E sendo pares, a gente fazendo o mesmo desenvolvimento, a gente chega que o x vai ser escrito apenas como somatório de cossenos. É o que era de esperar. Então, para a gente ver que esses somatórios de vários senos, cossenos, né, dessas exponenciais complexas realmente convergem
para aquela função, a gente pode pegar uma soma parcial, né, que é a soma com k variando de menos n a n, e aumentando o n. À medida que a gente aumenta o n, esse n vai tendendo para infinito, o nosso xn tende ao nosso x. Então a gente pode fazer o gráfico, né, desse somatório e aumentando progressivamente o n, e a gente vai vendo que cada termo a mais que a gente soma para compor esse xn, a gente vai estar aproximando cada vez mais do nosso x. Então isso é interessante, a gente pode fazer isso no MATLAB, né, facilmente. Também existem applets Java que a gente acha na internet aí, né, basta procurar applet Java série de Fourier e que a gente vê como é que a gente faz a gente pode fazer um exemplo, né, de mostrar como essa composição, né, dos exponenciais complexos vai compondo essa soma parcial e aproximando cada vez mais da função que a gente quer. E o que a gente vai verificar é que à medida que a gente vai colocando os termos, né, então o erro nessa parte aqui vai diminuindo, mas nas descontinuidades continua, né, existindo um erro também, que para poder acabar com o erro a gente precisaria de um somatório infinito. Então esses erro maior nas descontinuidades é chamado de efeito de Gibbs. Então por hoje é só isso.